Vamos ver então a leitura do próximo projeto em pauta. Vereador Osias Moraes, com a palavra. Projeto de Lei Ordinária 005-119 de 2023. Iniciativa Jorge Prats, Mandata Preta, Erivelto Oliveira, Professor Euler. Institui a Política Municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas, públicas ou privadas, no município de Curitiba e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 11.023, de 13/6/2023. Publicada instrução, pareceres e emenda no Diário da Câmara, 11.119, de 31/10/2023. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples. Redação para segundo turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Inscrita para discutir, vereadora Jorge Prats, com a palavra. Bom dia a todas, todos e todes. Acho que eu não vou usar todo o tempo de fala aqui, mas eu queria muito falar sobre a data de ontem, que foi muito importante para todas, todos nós. Todo o movimento que aconteceu no dia de ontem, da gente poder trazer, né, essa discussão sobre o racismo à casa e também em muitos eventos que houveram pela cidade, e também dentro das escolas e dentro também do museu, enfim, em vários lugares houveram esse debate ontem. E aqui na Câmara também, junto com o vereador Erivelto, pudemos, né, fazer aqui uma ação ontem, também no dia 20, e trazermos aí pessoas negras que estão na sociedade, fazendo muito para a sociedade que poucas pessoas conhecem. E eu gostaria também de falar sobre ontem, o fato da gente ter conseguido fazer a aprovação já na primeira votação, é muito importante, muito simbólico também, porque quando a gente fala sobre a questão do racismo, muitas pessoas tendem a fazer esse primeiro movimento que é: o racismo não existe, o racismo já acabou, isso é coisa do passado. E essa postura, ela impede que a gente realmente consiga olhar para as coisas como elas são e para as vidas, né, que estão sendo feridas aí dia e noite com a questão do racismo. E vale muito dizer que quando a gente tem uma pessoa branca que se encontra, né, com uma pessoa negra que realmente desafia todos os estereótipos que ela tem sobre a questão racial, a questão das pessoas negras, quando um preconceituoso é confrontado com a realidade de que o preconceito não faz o menor sentido, em vez de dizer as minhas ideias sobre a população negra é limitada, em vez de se abrir para poder pensar sobre um mundo, sobre uma outra ótica, frequentemente ela não expande, né? A pessoa preconceituosa, ela não expande o seu pensamento, seu modo de pensar, mas ela inventa novas formas de manter o seu preconceito. Ontem, por exemplo, aconteceu um fato durante... Eu só estou com uma dificuldade de me concentrar, senhor presidente. Senhor presidente? Eu estou com um pouco de dificuldade de me concentrar. Pedi um pouquinho mais de... Desculpa, vereadora Jorge, não entendi. Pedi um pouco mais de silêncio para eu poder me concentrar aqui na fala. Silêncio com quem, vereadora? Está todo mundo em silêncio ouvindo a senhora. Não estão, senhor, mas tudo bem. Agradeço a sua postura, como sempre. Enfim, eu gostaria de dizer, então, que ontem, aqui no nosso colégio estadual, houve uma situação de racismo, em que houve uma discussão, que havia um grupo que estava ali fazendo um debate, que era um grupo de negros e negras da escola, chamaram os pais, alunos, enfim, para fazer uma conversa ali na escola e poder falar sobre a questão do racismo. E durante essa conversa que estava tendo na escola, uma mãe se levantou e apontou uma questão que estava acontecendo com o filho dela e disse quem era a criança que estava cometendo esses atos de racismo contra o filho dela. E por questões muito sérias, o filho dessa pessoa, ou melhor, o pai dessa pessoa, ele era um policial militar. E esse pai, esse policial militar, ele foi até a escola e ali, então, na sala da direção, ele prendeu essa mãe dentro da sala e disse que ia algemar essa mãe. E isso aconteceu ontem. E ali a mãe dizendo, mas eu não fiz nada de errado, eu quero sair daqui, eu estou me sentindo acuada, eu estou com medo, eu preciso sair daqui. E o policial dizendo, não, você não vai sair. Os diretores, professores, isso você tudo vendo no vídeo. Os professores e diretores dizendo, não, você não pode fazer isso. E ele dizendo, não, eu vou algemar ela. Qual foi o crime que ela cometeu? Falar sobre uma situação de racismo?
apontar para uma pessoa que talvez a atitude do filho não esteja sendo correta perante outra criança? Mas aí a gente fala sobre uma questão que é muito, muito, muito maior. E aí vou dizer que na vida eu já passei por várias religiões e muitas delas me ensinaram muitas coisas. E uma delas, que é a do budismo, onde então Sakyamuni, ele traz uma frase de conhecimento que diz que o que está gravado nas profundezas do seu coração, infalivelmente irá se manifestar nas suas ações. E é sobre isso. Porque quando a gente aponta uma situação, e a gente está falando, está mostrando de todas as formas que o racismo existe, e não há como negar o racismo, porque ele é evidente, tanto nos vídeos que foram passados aqui, como também na situação que nós já presenciamos em todos os espaços, e nas discussões todas que nós já tivemos, é importante a gente saber que quando uma pessoa nega a realidade, quando ela nega o racismo, é isso. O coração dela está preenchido disso tudo. Mas isso impede essa pessoa de mudar a história dela mesma e não a história dos outros, porque nós estamos despertos, estamos entendendo, enxergando que nós não vamos mais permitir esse tipo de situação. Ontem ainda à noite, eu estava com uma mãe e um pai, que eles também vieram me relatar numa escola municipal. Obrigado, senhor presidente. Vieram relatar que ontem numa escola municipal, o filho desses pais estavam sofrendo racismo reiterados. A criança tem 10 anos, e a criança de 10 anos estava dizendo para os professores da escola, eu vou denunciar meu coleguinha. Um menino de 10 anos precisa estar preocupado com isso? E se a criança de 10 anos tem que ter esse tipo de preocupação, o que é que nós, enquanto adultos, estamos fazendo? E o pior é você olhar para uma mãe, para um pai, e ver que eles estão completamente perdidos sobre o que fazer numa situação em que o filho não quer mais ir para a escola. A criança está começando a ter notas baixas, a criança não está desenvolvendo, e a escola também não está vendo. E é uma criança de 10 anos. Então, se nós não temos a consciência de olhar para isso com toda a sinceridade e entender que isso está acontecendo, que isso é realmente real, e aí temos que então parar e olhar para os nossos próprios corações e ver do que nosso coração está cheio. Porque se é dessa maldade, dessa malícia, desse preconceito, aí é um problema que é pessoal. E aí nós precisamos parar, nos tratar e realmente entender que ser racista, ser preconceituoso, é uma questão pessoal. E que essa questão pessoal não pode mais e que não irá mais nos afetar de forma tão veemente. Porque nós não estamos mais permitindo isso. Portanto, estou fazendo essa fala assim para repudiar a atitude do policial militar, que prendeu a mãe naquela escola, porque ela estava falando sobre o racismo que o filho estava sofrendo. Tem um vídeo ali, eu não sei se a Deise, você conseguiu passar? Vou pedir para passar o vídeo aqui, só para vocês verem a cena do que aconteceu ontem na escola, no colégio estadual daqui do Paraná. Vereadora, nós vamos passar o vídeo, mas eu peço que a senhora se atenha ao projeto específico. Tem todo o contexto, eu entendo, mas precisamos discutir a política Vini Júnior de combate ao racismo, por favor. Pois é de combate ao racismo que eu estou falando. Lamento se o senhor não entendeu. Eu entendi e entendi o contexto e vamos passar o vídeo. Eu só peço que a senhora se atenha à discussão do projeto. Bom, portanto, continuando a minha fala, meu tempo, eu gostaria que passasse o vídeo e que não fosse mais silenciado, porque eu estou falando sobre racismo. O senhor vai fazer essa saída? Dá licença para ela passar, por favor. Eu vou chamar a senhora. Eu estou pedindo, a senhora está fugindo. A senhora está fugindo. O que o senhor está pensando? O que o senhor está pensando? Não fuja. Chama a segurança. Ela está fugindo. Isso não pode. Eu sei, o senhor não pode exercer essa autoridade. Aqui não tem saída, mas assim, fechado aqui. É sempre muito importante pontuar que quando a gente fala sobre o racismo, nós não temos como escolher o campo de futebol,
ou a escola, ou isso ou aquilo. Infelizmente, ele está presente em todos os nossos momentos. Até mesmo quando a gente vai fazer uma discussão e não se compreende de que nós estamos falando sobre o racismo. E se a pauta do dia ela é sobre o racismo, é sobre ele que eu estou falando. Agora, estamos sim falando sobre a questão do racismo no esporte. Essas mesmas pessoas que compõem, que vão assistir o esporte ou que fazem parte das torcidas e que geralmente provocam o racismo, que causam, né, ou que fazem esse crime, elas também estão inseridas nos lares, as crianças estão aprendendo esse tipo de comportamento. Então, sim, nós estamos falando sobre capacitar pessoas para entender que o racismo é crime. Nós estamos falando ainda, em pleno 2023, que nós precisamos, sim, que as pessoas entendam que a atitude delas não pode ferir a atitude das outras pessoas. A liberdade delas não pode ferir a liberdade de outras pessoas. E que elas não podem, sob hipótese alguma, tentar jamais silenciar outra pessoa quando ela está falando sobre coisas que ela não quer ouvir. Então é muito importante, sim, a atitude que nós tivemos aqui na casa ontem. Volto a dizer que gostaria muito de parabenizar os vereadores, porque é disso que nós estamos falando. A gente aprendeu a andar de uma forma na sociedade. Todos nós aprendemos a sermos machistas, racistas, lesbofóbicos, aprendemos tudo isso. Mas da mesma forma que existe uma construção nisso, nós estamos, sim, fazendo a desconstrução disso tudo. E agora, quando a gente olha para a situação e não consegue entender que tudo está ligado, é a minha vida, é o meu corpo, é o corpo daquele jovem negro na periferia que vai sofrer. Porque, infelizmente, quando o professor não consegue entender, melhor, uma pessoa, um pai, não consegue entender que seu filho pode, sim, estar repetindo comportamentos, aí eu tenho que lamentar se ainda mais se esse pai é um policial. Porque quando ele encontrar uma pessoa negra na rua, um jovem negro na rua, o que vai ser desse jovem negro? E sim, nós estamos falando de racismo. Sim, nós estamos falando sobre os corpos negros violentados todo o tempo, todo dia. E aí lamento. Não tenho como não fazer esse discurso. Não tenho como não me sentir triste em pleno dia 21 de novembro, que nós ainda estejamos tendo que falar sobre a consciência negra e buscando a consciência branca. Porque se tivesse, nós não teríamos sido escravizados por 300 e tantos anos. Então nós precisamos falar sobre o que está acontecendo, sim. De todas as formas, em todos os cantos. E respeitar a vida alheia. Agradeço muito, sim, que nós tenhamos tido. Ontem o vereador Euler falou aqui que agradecia por poder fazer parte do projeto, agradecia por poder estar inserido nesse contexto e colocar o seu lado antirracista em prática. Mas eu acho que é o contrário, vereador Euler. Nós também temos que agradecer, porque a atitude antirracista que o senhor teve, e que está tendo, que tem, isso mostra que é possível a gente fazer a mudança. Mas para isso a gente precisa disso que o senhor está tendo, que é consciência. Não é? A gente precisa de consciência para a gente poder pautar as questões de racismo, e sendo pessoas brancas, vir aqui e colocar a sua versão também. Porque, às vezes, uma pessoa branca, ela não escuta uma pessoa negra falando. Ela tem repúdio de ouvir uma pessoa negra falando sobre racismo, porque é uma pessoa racista. Mas, quando vem uma pessoa não negra falar sobre o racismo e apresentar uma visão muito mais concreta e realista sobre a realidade de direitos humanos, e aí talvez elas possam escutar. Porque estão falando de iguais para iguais. Tá? E isso é importante. Então, uma ação dessa, senhor vereador Euler, é muito importante. Parabenizo, sim. Porque, às vezes, é também necessário coragem para você vir aqui e defender uma ação, uma postura antirracista. Então, vou finalizando a minha fala, sim. Tem a parte. Mas Vereador Rodrigo Braga Reis solicita a parte. Vereador Rodrigo Reis, por favor. Jorge sabe o respeito, a admiração que eu tenho por você. Temos sempre que combater o racismo, sim, principalmente quando é evidente em alguns pontos. Eu só queria, da mesma forma que eu defendo, né, o combate ao racismo, eu também defendo a polícia militar, sempre até que se prove ao contrário. O vídeo apresentado pelo policial militar, em nenhum momento apresentou nenhuma forma de racismo direto. O policial não deixou a moça sair, eu não sei qual é o caso, não acompanhei, mas, ao mesmo tempo, também não aparece o que aconteceu antes. Né? Então, a gente não pode acusar o policial militar de racismo sem saber o que aconteceu antes, porque a polícia militar também tem um método de serviço que ele é obrigado, inclusive, a intervir em racistas.
Por exemplo, é natural que uma criança em estado lá de 8, 9 ou 10 anos de idade, ela ainda não tem uma formação intelectual para entender muitas vezes, o que é certo ou errado. Já vi crianças no shopping olharem para um deficiente físico e perguntarem para a pessoa, para o deficiente, por que ele não tinha a perna. Veja, isso é uma coisa de criança, ela não entende direito o que está acontecendo. Então, acusar livremente uma criança de 10 anos de idade de ser racista, nós temos que tomar muito cuidado com isso, para também não interferir em outras áreas que não têm a ver com a situação. Eu sou favorável ao racista, tem que ser punido de forma exemplar, como que já está acontecendo em determinados casos, inclusive na questão do futebol, que nós conversamos antes. Eu só queria, então, que a gente apurasse melhor esse caso em relação ao policial militar, para saber o que aconteceu. Porque, às vezes, uma briga dentro da escola não necessariamente quer dizer que foi racismo. É só porque o vídeo não demonstrou isso, né, nesse sentido. Eu apoio tudo que a senhora fizer em relação ao combate ao racismo, votei a favor, temos que trabalhar contra, vamos fazer campanha, mas a gente tem que ser muito delimitado no que a gente está fazendo. Porque eu vi um caso recentemente nos Estados Unidos, policiais que espancaram um negro e foram acusados de racismo, os policiais espancaram o negro, tem vídeos mostrando, mas os policiais eram negros também. Então, o policial negro que espanca o negro, ele é racista. É isso que a gente tem que começar a delimitar para não sair da esfera e se perder nesse combate direto ao racista, que eu também quero, porque é uma vergonha e nós temos que combater de forma exemplar. Somente nesse sentido, muito obrigado, vereador. Agradeço, vereador Rodrigo Reis. Eu só quero pontuar duas coisas. Uma que é, a criança de 10 anos que eu falei, é a criança que sofreu a atitude racista. Ela que estava falando, eu quero denunciar, porque eu não aguento mais, entende? Eu estou falando de uma criança de 10 anos que estava sofrendo situações racistas dentro da escola. E é óbvio que, assim como eu falei de outro aluno, e aí o que eu falei sobre esse outro aluno, essa outra criança, é que ela repete comportamentos que são ensinados, né? A criança, como o senhor falou, ela realmente não faz essa avaliação, mas ela vai fazer aquilo que aprendeu com o adulto, né? Isso é óbvio. A criança de 10 anos, ela queria denunciar porque ela já não estava mais aguentando. E aí, então, a criança, né, formando o seu pensamento, ela diz, eu não aguento mais. Tentou de tudo, e no último momento ela diz, eu preciso denunciar, porque eu não sei mais o que fazer. Eu preciso vir para a escola todos os dias, mas eu não quero mais passar por isso todo dia que eu tiver que vir para cá. É disso que eu estou falando, tá? Não estou dizendo que crianças são racistas e nem acredito que seja. Até mesmo, né, tenho estudado pedagogia, não vejo dessa forma. As crianças, elas acabam repetindo comportamentos adultos e é por isso, vereador, também que eu citei, quando fui interrompida, que nós precisamos sim dar conta de que na escola o racismo seja um debate. Né? Nós temos uma lei, que é a Lei 10.369, que ela precisa ser conversada nas escolas sim, e ela precisa ser trabalhada, e nós precisamos também, enquanto vereadores, fiscalizar se isso está acontecendo na rede de educação, porque isso não pode acontecer. Né? Então é disso que eu estou falando, vereador, acho que não ficou bem entendido. Quando o senhor fala da questão do vídeo, realmente, vereador, eu conversei com um advogado que está, né, à frente da situação antes de passar o vídeo, até para entender melhor o contexto da história. Obviamente, como o senhor falou, isso daqui a pouco vai estar nas mídias, isso vai, né, vão ter mais informações, mas de fato havia a possibilidade, né, de o próprio pai, no caso um policial militar, ir até a delegacia e fazer o seu boletim de ocorrência em relação ao que ele achou que era incorreto em relação à mãe. Né? Mas, no caso ali, a mãe não poderia ter sido presa na escola e ficar ali, ou até mesmo ser ameaçada de ser algemada. E não estou dizendo, vereador, que os policiais são todos maus. Né? Estou dizendo sim. Assim como todo lugar, aqui mesmo existem pessoas boas e ruins, lá fora também existe, e também, né, na corporação militar, também na Guarda Civil, enfim, a gente sabe que isso acontece. Né? E acho importante pontuar, porque toda vez que a gente faz um discurso contra a polícia, que mata e que fere, nós não estamos falando de um todo. Nós estamos falando, sim, que isso acontece nas periferias principalmente. E aí, o que eu falei, vereador, também é sobre esse corpo negro, né, quando está na rua. Geralmente, as pessoas já têm a tendência a achar que é um bandido, porque isso também foi uma coisa ensinada. E, às vezes, é só um jovem que está caminhando. Vou contar rapidamente um caso, senhor vereador, que uma vez eu estava na Argentina, fui fazer um trabalho na Argentina.
E eu estava andando na rua, calmamente, pensando na minha vida, o que eu ia fazer, qual que seria o meu momento, e uma senhora estava andando na minha frente. Passamos por uma porta de vidro e, de repente, essa senhora agarrou a bolsa dela e começou a berrar. No primeiro momento, eu pensei, ela está passando mal. Eu ia fazer o movimento de ajudá-la. Me deu um estalo, porque a gente tem que ter isso. Me deu um estalo. E na hora eu falei, não posso me aproximar. E continuei andando, e eu passei por aquela senhora, lógico, observando se ela estava realmente passando mal, né? E aí, quando eu olhei para trás, ela estava assim, parada e me olhando. E aí eu entendi. Nossa, ela me viu no espelho ali do vidro e achou que eu ia assaltar ela. E aí ela já começou a berrar. E se eu parasse para acudir ela achando que ela estava passando mal, imagina onde eu estaria agora. Ele ia me acusar. Então, é uma coisa que está e não é no Brasil, não é em Curitiba, é no mundo. Né? E, infelizmente, isso acontece. Então, quando a gente fala sobre esses corpos negros que são violentados o tempo todo, porque isso também é uma violência, é dessas coisas que nós estamos falando. E quando a gente fala sobre o racismo, é disso que nós estamos falando, sobre uma construção imagética que nós precisamos, sim, destruir. Né? Eu nunca me imaginei na possibilidade de assaltar uma senhora. Mas ela imagina que só... E acho que nem me viu direito, acho que ela viu a cor da pele e pensou, vai me roubar. É muito complicado, e nós temos que estar ligados o tempo todo, enquanto pessoas negras, né, sobre tudo o que acontece. Mas vou finalizar, então, a minha fala, dizendo novamente que agradeço muito mesmo, e acho que é isso mesmo. Uma pessoa, quando ela é racista, ela precisa muito se observar e conseguir entender que o problema é dela e não nosso. Obrigado. Obrigado, vereadora Jorge Prates. Continuamos na discussão do projeto de lei. Para discutir, inscrito vereador professor Euler. Com a palavra, 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, pessoas que nos acompanham pela internet. Eu vou tentar ser bastante breve, o projeto já foi amplamente discutido, mas tem algo que ainda, de certa forma, me motiva nessa discussão. Já fiz a discussão ontem, mas o fato de a aprovação ontem não ter sido por unanimidade. E eu quero continuar lutando aqui para que a gente tenha unanimidade nessa aprovação. Então, o vereador Éder Borges está na sala ao lado. Se o vereador estiver me ouvindo, vereador, e puder vir ao plenário, eu gostaria muito de fazer essa discussão, principalmente falando para o senhor. Então, o vereador Éder Borges está na sala ao lado, se puder vir aqui, eu agradeceria bastante mesmo, porque eu quero tratar desse tema, em especial com o senhor. Porque tem aquela parábola, né, da ovelha desgarrada. O pastor tem lá não sei quantas ovelhas, e de repente uma delas escapa. O pastor vai atrás daquela, ele abandona todas as outras naquele momento e vai atrás daquela tentando resgatar. E é isso que eu queria fazer com o vereador Éder Borges agora. Eu quero apresentar alguns motivos lógicos, motivos técnicos, para que o vereador repense o voto dele e vote a favor desse projeto de lei, que é sobre a política municipal de combate ao racismo nos estádios. Então, mais uma vez, solicito ao vereador Éder Borges, que está na sala ao lado, que venha ao plenário, para que eu possa diretamente falar com o senhor. Bom, não, eu espero mais um pouquinho. Ô Éder, eu queria ter o prazer da tua presença no plenário, porque eu quero te convencer, ou tentar te convencer a mudar de voto. E vou fazer isso da maneira vou tentar ser o mais elegante possível. Que é o seguinte, eu queria comentar com todos aqui do plenário um tema que talvez muitos conheçam, mas eu acho que é importante, inclusive, para a nossa atividade parlamentar. Como é que funciona para um país, no caso o Brasil, que é o que interessa, como é que funciona para um país, o Brasil aqui, aderir a um tratado internacional? São 4 fases. A primeira fase é a fase da assinatura. Então, participa-se, por exemplo, de uma convenção, de uma conferência, e aí o país, concordando com o tema que foi tratado, o presidente da República vai lá e assina. Então, o país virou signatário do tratado.
Numa segunda fase, isso vai para uma discussão no Congresso Nacional. As duas casas vão votar para falar se elas concordam ou não concordam com a adesão a esse tratado. Se o Congresso Nacional discordar da adesão, morre o assunto por ali. Mas se o Congresso Nacional concordar com a adesão, isso volta para o presidente da República. E aí tem duas fases. A fase em que o presidente ele vai ratificar ou não, né? E depois a fase da promulgação. E por que isso é chamado de promulgação e não sanção presidencial? Porque tratando-se de um tratado internacional, isso passa a ter força de emenda à Constituição. Né? Quando passa por todas essas fases, o tratado, então, ele passa a ter status de emenda constitucional. Só mas por que você está falando esse monte de coisas? Porque o Brasil, foi signatário da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, lá da Guatemala. Então, o Brasil foi signatário. Aí, em seguida, isso veio para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional aprovou. O Brasil realmente deve adotar medidas de combate ao racismo. Em seguida, isso foi para o presidente da República. E aí o presidente da República, concordando com isso, ratificou e, em seguida, promulgou. Ou seja, hoje em dia, aqui no Brasil, medidas de combate ao racismo têm força de emenda à Constituição. Então, o que nós estamos fazendo aqui é seguir a Constituição brasileira. Votar contra, Éder, é votar contra a Constituição. Votar contra é votar contra uma decisão, inclusive do presidente da República. E eu não acho que você votaria contra uma decisão do presidente da República. Oi, por favor. Vereador professor Euler, que discussão interessante nesse formato. Obrigado por me chamar aqui no plenário. Estava ali ao lado atendendo as tias do Zap, que se fazem presente nessa casa, o grupo Tias do Zap, representado aqui pela doutora Lina e pela Josi. Bom, vamos lá. Eu não vejo como votar contra a Constituição. O Brasil, sim, que bom que é signatário desse tratado, tem que ser mesmo. Eu me lembro das campanhas contra o racismo que aconteciam muito nos anos 90 e que, de fato, foram muito eficientes. O que acontece, professor? Essa pauta, hoje, mudou o foco. Isso tornou-se uma pauta da extrema esquerda para dividir a sociedade. Isso virou um mimimi exacerbado. Isso virou uma forma de acusar o tempo todo a sociedade de ser racista, o homem branco, o cristianismo de ser racista e por aí vai. Então, é uma situação muito mais complexa. É por isso que eu não concordo com essa pauta da consciência negra. Assim como eu conheço muitos negros que não concordam. Porque acho que foi... eu sou ruim de lembrar o nome desses atores americanos, de Morgan Freeman, não sei, que costumam dizer que essa questão do racismo, que a melhor forma que nós temos para combater o racismo, é justamente parando de falar tanto, de lembrar tanto disso. Por quê? Porque o Brasil é um país mestiço, entende? Nós não temos aqui no Brasil o problema que se tem nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, de fato, existe racismo. Lá é separado. E existe racismo de ambos os lados. Aqui no Brasil já teve, sim, aquele pessoal mais antigo, aquela cultura de colono, ainda, sim, existe isso. Só que isso é uma pauta superada. É óbvio que sempre existirão casos pontuais, pessoas racistas. Sim, isso sempre vai ter. Mas entende a diferença, professor? O problema é essa armadilha ideológica que estão impondo, que viram essas pautas, essas milhares de bandeiras, sabe, que vêm manipular a sociedade, que vêm dividir a sociedade, na verdade. Então, é por isso que eu voto contra projetos dessa natureza, que fazem parte dessa agenda
ideológica que serve muito mais para dividir a população do que para unir, compreende? Bom, espero ter sido claro, é um tema complexo, mas eu espero ter sido claro realmente. Para concluir, é claro que todos nós abominamos o racismo, sempre que acontecem casos de racismo, como foi a questão aí do Vinícius Júnior, essa casa fez uma moção de desagravo, acredito eu, lembro que votei a favor, claro, não poderia ser diferente. Essa última que aconteceu aqui, que foi aquela situação ridícula naquele posto de gasolina, uma situação absurda, né, que todos nós repudiamos, e sim, nós temos que repudiar sempre, mas é também a minha função, e eu fui eleito para isso, pontuar essas situações, essa pauta que eu conheço bem e que eu não posso concordar. Eu acho que, de momento, é isso. Mas, professor, mais uma vez, agradeço a sua forma respeitosa, democrática, agradeço por ter me chamado de volta aqui ao plenário, mantenho meu voto contrário, mas gostei dessa nossa conversa hoje. Bom, continuando na minha tentativa de convencimento, o senhor disse que essa pauta, né, contra o racismo é uma pauta ideológica da esquerda. Então eu queria falar para o senhor que o presidente que ratificou e promulgou a entrada do Brasil no Tratado da Guatemala contra o racismo foi o presidente Bolsonaro. Era importante eu construir toda essa narrativa para depois deixar claro para o senhor que o Bolsonaro foi quem lutou, vamos dizer assim, nessa pauta contra o racismo, porque foi ele que promulgou, né, a adesão do Brasil ao Tratado da Guatemala, a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Então, não é uma pauta da esquerda, do PT, não. Eu sou do MDB, Erivelto do Cidadania, eu já concedo a parte de volta ao senhor. Integrantes também do PT, mas aqui o nosso parlamento, praticamente como um todo, independentemente de cores partidárias, votou a favor. E acho que vale a pena ressaltar uma outra questão. Realmente não é uma pauta partidária, não é uma pauta de Curitiba, não é a pauta do Paraná, não é a pauta do Brasil, é uma pauta internacional. Tanto que existe aí o Tratado Interamericano, né, da Guatemala contra o racismo. E o senhor disse assim, poxa, mas pessoal do PT, que muitas vezes tem gente apoiando o Hamas, né, e consequentemente são antissemitas. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu não me aprofundo para ver o que os outros partidos estão falando a respeito disso ou não. Mas acho que é mais um motivo para o senhor ser favorável ao projeto, porque o projeto não fala de racismo relacionado a negros. O projeto fala de racismo. Então, é uma política municipal de combate ao racismo nos estádios, seja contra judeus, seja contra negros, seja contra orientais, seja qualquer tipo de etnia ou raça. Então, é combate ao racismo. Ou seja, votando contra, parece dar a impressão que o senhor não se preocupa, inclusive, com antissemitismo. Tem a parte. Né, que, de certa forma, estaria incluído ali também. Então, eu quis trazer essas reflexões para realmente trazer aí, fazer o senhor pensar a respeito, né? Primeiro, na questão de que quem ratificou e promulgou esse tratado internacional, a assinatura do Brasil de adesão, foi o presidente Bolsonaro. Então, não é uma pauta da esquerda. E segundo, que não é só na questão de racismo contra negros, é racismo na sua mais generalizada forma, contra qualquer etnia. O projeto não trata de negros, trata de racismo contra qualquer pessoa, qualquer origem que ela tenha. Se o senhor quiser uma parte, eu permito. Sim, para buscar ser mais claro, professor, até fico muito feliz que tenha citado o presidente Bolsonaro, que é um presidente que tem a minha grande admiração, como todos sabem. O que é de esquerda é a pauta, o que alguns chamam de pauta negrista, essa questão do movimento negro. Coisas que nós vemos, por exemplo, nessa marcha do Orgulho Crespo, que foi aprovado aqui nessa casa com o meu voto contrário, porque eu trouxe imagens aqui do que acontece nessas marchas. Então,
acontecem atos racistas contra brancos, atos que chamam a nossa cidade de racista. Sei que Vossa Excelência deu sua opinião ontem sobre isso, mas eu continuo pensando que é inaceitável chamar uma cidade de racista. Situações como nós vimos já nesse plenário, de chamarem vereadores, vários vereadores aqui foram chamados de racistas. Então, esse é o problema. O fato do Brasil ser signatário de um tratado internacional contra o racismo, isso é extremamente justo. Então, são coisas diferentes, professor. O que eu busco chamar a atenção aqui é para essa manipulação que ocorre de colocar negros contra brancos, homossexuais contra héteros, mulheres contra homens, e por aí vai, vão inventando coisas para dividir a sociedade. Dividir para conquistar. Obrigado. Então, e aí eu queria que o senhor entendesse que não é exatamente esse caso de colocar um contra o outro, negros contra brancos, héteros contra homens, não é disso que trata o projeto. O projeto ele vem justamente no sentido de cumprir o tratado internacional do qual o Brasil é signatário e que foi promulgado pelo presidente Bolsonaro. Está aqui, ó. A convenção, ela fala sobre o país que é signatário estar comprometido perante a comunidade internacional em tomar atitudes para prevenir, eliminar, proibir e punir todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. O que prevê o nosso projeto? Que no caso de uma manifestação racista num estádio, haja um protocolo para coibir, haja um protocolo para eliminar, hajam campanhas ali que, de alguma forma, tentem prevenir. Ou seja, é um projeto de lei absolutamente, exatamente no foco do tratado internacional, ao qual o Brasil aderiu e se comprometeu em cumprir. Então, todas as ações nesse sentido de cumprir isso, que agora passou a ter força de emenda constitucional, elas são louváveis, né? Seja aqui na Câmara de Curitiba, seja numa Assembleia Legislativa ou outra Câmara, seja no Congresso Nacional. Então, é nesse sentido que eu estou tentando convencer o senhor de que não se trata de uma pauta ideológica. Não se trata. Eu, particularmente, algumas vezes já falei isso, que o que tem enchido o saco na política hoje em dia é justamente as pessoas deixarem o trabalho de verdade e ficarem presas a pautas meramente ideológicas, e não é o caso. De verdade, eu pelo menos não enxergo isso como caso, porque, como eu falei, não é um projeto de negros ou brancos, é um projeto contra racismo em todas as suas possibilidades. O antissemitismo é uma espécie de racismo, né? A discriminação contra um oriental também é racismo. E aí, faço questão absoluta de citar a presença aqui do mestre Kang aqui hoje nos visitando, é uma grande honra recebê-lo. E numa pauta como essa, mestre, uma pauta contra o racismo, e a gente sabe que existem casos de racismo também contra orientais. Veja durante a pandemia. Durante a pandemia existiam pessoas que discriminavam aquele que tinha o olhinho puxado, porque falavam, não, ele é chinês, ou ele é de origem asiática, então traz um risco, né, de alguma forma à minha saúde. Né? São formas de intolerância generalizada, e não é a questão só do negro. Então a pauta não é, como o senhor disse, negrista, a pauta é geral, é contra o racismo, qualquer que seja a origem ou etnia. Então, por isso, de verdade, eu solicito o voto favorável do senhor, e não é demérito algum mudar de opinião. Né? Não é nem o caso de mudar de opinião, é perceber que, na verdade, existia um viés diferente daquele imaginado no projeto. Né? E eu aqui em plenário, em algumas ocasiões, já mudei voto, porque eu não sinto qualquer problema em mudar meu voto, minha opinião, quando quem me vence é a razão. Né? Se a razão, se o argumento, se dados e fatos me provarem que eu estava errado, poxa, eu mudo, sem problema nenhum, e pode até ir para a rede social e comunicar. Olha, estou mudando a minha opinião porque o presidente Bolsonaro é que ratificou esse tratado internacional. Tá?
Então, eu quis me dirigir em especial ao Éder, porque seria muito legal se a gente tivesse a unanimidade dentro do combate ao racismo, em todas as suas formas, e não só na questão dos negros. Tem a parte, vereador. Uma parte... Dalton Borba, Serginho do Posto, Jorge Prats, Mandata Preta, Sidney Tualdo, Rodrigo Então, Braga Reis. a parte já o vereador Dalton Borba. Obrigado pela parte, vereador professor Euler. Eu quero parabenizá-lo não só pela apresentação desse projeto, mas também por dar um fundamento constitucional para ele. Acho importante que a gente tenha sempre, nesta casa, a referência da Constituição Federal. Quero lembrar também que não foi apenas o tratado internacional, não foi apenas um ato normativo que foi ratificado pelo presidente da República. Ele foi aprovado por maioria no Congresso, que inclusive era uma maioria do então presidente Bolsonaro. Então esse, definitivamente, não é um projeto mimimi de esquerda. Essa é uma pauta que se faz cada vez mais presente no nosso país. Até porque o que torna essa pauta importante é exatamente a tentativa de invisibilizar a causa. É a tentativa de fazer de conta que nós não vivemos um racismo. Quando nós temos aqui, e eu volto a tocar nessa mesma tecla, racismo estrutural. É a pior forma de racismo. É aquela que busca legitimar o ilegitimável, tornando invisível essa discriminação. Isso é muito claro, nós já falamos não só no parlamento, mas nas grandes corporações, nos cargos de poder desse país, inclusive no poder judiciário, que não tem o mesmo acesso a negros que tem o acesso aos brancos. Então nós temos essa forma sim de racismo, que é uma forma cruel e covarde. Por isso, e aqui eu quero também encaminhar uma mensagem ao vereador Éder Borges, eu nesta casa, professor Euler, já mudei de opinião entre um turno e outro de votação. E não vejo isso como uma fraqueza, pelo contrário, vejo isso como uma nobreza. É reconhecer que você está errado e consertar o seu erro enquanto possível. Por isso eu acho que seria hoje uma atitude de nobreza do vereador Éder Borges entender que a causa requer unanimidade nessa votação e que isso eleva o nome dessa Câmara. Por isso eu peço aqui, na esteira do que Vossa Excelência disse até agora, que esse projeto seja votado, sim, com unanimidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Dalton, pela contribuição, sempre muito pertinente, em especial na questão jurídica. E Éder, eu assisti aos seus vídeos de ontem, né? E num deles você menciona que assim, poxa vida, ficam chamando o projeto aí, considera que todo mundo é racista. Exatamente o contrário. O projeto é só para quem é racista. Para os outros ele acaba não tendo realmente serventia. Como não tem serventia, para quem não é racista, a lei que criminaliza o racismo. Né? Quem não é racista, aquela lei passa despercebida. Né? Agora, para quem é racista, a lei está ali para punir. A mesma coisa agora, para quem não é racista, esse projeto acaba não fazendo a menor diferença. Mas para aquele que é racista, o projeto vai promover campanha de conscientização dos estados. A gente tem que entrar na mente dessas pessoas. Para quem é racista é assim, tem que ser dia após dia, tentando convencer, até que talvez essa pessoa mude a forma dela de agir. Porque às vezes age até sem pensar mesmo. Age por impulso e, de repente, essa mensagem, dia após dia, de combate ao racismo, vai fazendo com que a pessoa abandone alguns hábitos. Então, o projeto realmente não é para todo mundo, ou considerando todos racistas. O projeto é só para aqueles que realmente insistem em propagar aí atos, falas, né, e atitudes que são atitudes, sim, racistas. Eu passo a parte ao vereador Serginho do Posto. Obrigado, vereador professor Euler. Na verdade, essa pauta, e muitas vezes a gente fala que muitas
das iniciativas através de proposições que viram leis, às vezes são necessárias, mesmo no século XXI. Nós estamos falando de um país que viveu mais de 300 anos de escravidão, nós estamos falando de uma estrutura e um racismo que muitas vezes ele é covarde, ele é um racismo em qualquer lugar, de forma, lugar público ou lugar privado, não deveria existir, existe. Agora, tem que fazer por lei. E o entendimento de fazer isso por uma legislação é que, no passado, todo esse povo, principalmente os escravos, aí os negros e índios também, as suas punições eram feitas por leis, e leis que esta casa de leis aprovavam. No passado, todas as leis que eram contra esse povo, que era a forma de fazer a punição, e aí era punido de várias formas, eram feitas por leis. Então, o fato de fazer uma lei que vai tentar coibir, uma lei que vai, para aquela organização que está instituindo um evento, que ele tenha uma atitude e possa interromper, como eu disse ontem, um evento, e essa punição seja caracterizada de imediato um crime, isso vai ter um impacto positivo. Eu acho que o impacto positivo dessa lei é que, quando começar a acontecer atos dessa natureza, este evento que está acontecendo no estádio, seja ele futebol ou outro qualquer esporte, ele passa a ser, paralisa e faz um processo criminal. Eu acho que é aí que a importância e o objetivo da lei, melhor dizendo, o objetivo vai ser esse. Então, eu entendo que muitas vezes a gente precisa fazer leis mesmo, e esta casa precisa aprovar. Tanto é que no passado eram feitas assim. E eu acho que o racismo ele não cabe em qualquer lugar, ele não tem espaço. Já está ultrapassado esse preconceito, essa forma violenta de tratar as pessoas. Então, entendendo dessa forma, tem meu voto positivo nesse projeto, e que a gente consiga ter o objetivo que o projeto pretende. Essa é a nossa intenção, e saúdo a Vossa Excelência e os demais pela atitude. Obrigado. Muito obrigado, vereador Serginho, sempre muito ponderado nas suas falas. E o senhor mencionou, né, a questão ali de que o racismo não é uma questão só dos estádios, né? Isso vale para qualquer âmbito, mas na questão dos estádios em particular, a aprovação do projeto de lei, como o senhor disse, vai ajudar a identificar no instante, não depois, né? No instante, naquele momento, quem é o criminoso, e aí facilitar o posterior trabalho das autoridades policiais e do judiciário, né? Então, tem-se a oportunidade de facilitar, inclusive, a identificação da pessoa que cometeu o ato de racismo, e com isso depois vir a legislação penal para poder ser executada e punir aquele que, de alguma forma, cometeu o ato criminoso. Eu passo a parte na ordem aqui, a vereadora Georgia Prats. Obrigado pela parte, vereador. Bom, só dizer isso, né, que o senhor citou o documento que foi aprovado, apresentado na Comissão de Igualdade Racial da OAB ontem, né, e foi aprovado mesmo pelo Congresso. Então é um documento bem importante, que a gente tem que falar mais sobre ele também e divulgar também, porque as pessoas precisam saber o que contém nesse documento de uma forma muito literal, assim como o senhor também já fez essa apresentação. E aí dizer isso, né, que a gente fala sobre o separar para conquistar. E é muito complicado quando a gente não consegue enxergar que a realidade ela já tem esse traço separatista, né? E se nós estamos fazendo esse debate aqui agora é justamente porque isso acontece, não pelo contrário. Então, é esse negacionismo que faz com que a gente não consiga avançar. Entender que a gente precisa de consciência e entender que as coisas acontecem através disso, do que nos foi ensinado, que nós precisamos fazer a desconstrução e buscar a transformação, é essencial para qualquer ser humano. E aí a gente percebe que na sociedade existem muitas pessoas que têm essa dificuldade. E aí, então, obviamente, quando uma pessoa tem pensamentos racistas, tem uma postura racista, ela vai buscar várias formas de explicar aquilo, mas não consegue entender que o próprio pensamento é que é a limitação, né, para poder enxergar a situação. E aí a gente tem que entender que quando
uma pessoa se coloca no mundo dessa forma, obviamente para ela, né, para uma pessoa racista, esse projeto vai ser algo que não pode, né, ser votado como possível e, obviamente, vai votar contra o projeto. Então, é importante a gente reconhecer que existem essas pessoas e são elas que dificultam realmente esse entendimento de que o racismo é crime e que ele fere e que ele mata. E aí a gente precisa, sim, desses debates que vocês estão fazendo aqui, os vereadores estão colocando, e, de novo, dizer que é muito gratificante ouvir um debate tão qualificado sobre o racismo nessa casa. Há tempos atrás nós vimos outras cenas, né? E agora, observando e ouvindo a qualidade até mesmo, posso dizer, do debate que está sendo proposto aqui, é muito, muito importante. Porque nós estamos numa casa de leis. E se aqui a gente não tiver a coerência, né, de perceber a realidade, aí a gente sempre vai, né, manter esse pensamento de que preciso fazer tudo, falar qualquer coisa para manter um posicionamento racista. E também devo dizer que, ainda há pouco ali, tive um momento aqui, e quero também dizer que agradeço, sim, ao vereador Facnello, porque, dentro de todos os diálogos que nós também já falamos ontem, houve, né, um momento em que nós pedimos para que fosse votado agora, em novembro, essa pauta, porque é uma pauta sobre racismo, ela é importante, e sim, o presidente ele foi extremamente solícito para que viesse à casa agora essa votação. Então, também quero agradecer pessoalmente ao vereador Facnello, e também dizer que, quando falei ali sobre a questão do silenciamento, seria isso. Assim, tem momentos que a gente precisa traçar uma linha de raciocínio, e que às vezes isso faz uma quebra. Mas, já corrigindo aqui a fala, pedir já desculpas ao presidente também, e dizer isso. Tem toda uma colaboração que está acontecendo. Então, se uma pessoa não consegue concordar com isso, talvez seja importante que ela olhe para si mesma antes de querer julgar a sociedade e permanecer que ela continue errônea. Obrigado, vereador. Então, Éder, infelizmente eu não vou conseguir conceder a parte pelo tempo acabando, mas dizer que não é uma pauta para segregar, separar um do outro, o negro, do branco ou outra etnia qualquer. É ao contrário, é uma pauta para nos unir a todos aqui, de forma que todos estejam conscientes e brigando contra o racismo. E eu sei que você é contra o racismo e já se manifestou nesse sentido várias vezes. Então, obrigado, é para unir todos. Professor Euler, encerrado o tempo da discussão do vereador. Próximo vereador inscrito para discutir é o vereador Rodrigo Braga Reis. Porém, ele não se encontra no plenário. Abre mão da discussão o vereador Rodrigo Braga Reis. Encerrada a discussão, passamos então ao processo de votação. Para encaminhar o voto, vereadora professora Josete, inscrita para encaminhamento do voto. Com a palavra, por 5 minutos, a vereadora vice-líder da oposição. Com a palavra. Senhor presidente, demais presentes, vereadoras e vereadores, servidores da casa, servidoras, população que nos acompanha pelas redes sociais. Eu entendo que esse é um projeto de muita relevância e, como já foi dito aqui, essa não é uma pauta da esquerda. Essa é uma pauta da sociedade, de forma geral, de diversos partidos, que entendem que nós vivemos uma sociedade que é estruturalmente racista e que nós precisamos de ações efetivas para combater o racismo. E eu acredito que nós também precisamos, né, sempre lembrar que em maior ou menor grau, nós temos, né, um racismo que muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes numa expressão, né, que ela é racista por uma questão cultural e a gente utiliza muitas vezes sem pensar. Por exemplo, a palavra denegrir é uma palavra racista, né? E às vezes a gente utiliza. Então, são traços do racismo que cada um de nós tem por uma questão cultural. Obviamente, como eu já disse, desde questões, né, mais simples até a pessoa que é racista, que tem práticas, né, de humilhação, de preconceito, de exclusão.
E nós temos que desconstruir isso, tanto individualmente como na sociedade como um todo. Então, eram só essas observações, e por isso eu entendo, né, que todas e todos aqui deveriam votar favoravelmente ao projeto, né? Eu acho que essa é uma questão que já está nítida para todos e todas, e acredito, né, que as vereadoras e vereadores aqui sempre procuram, né, trazer pautas importantes. E entendendo que quando a sociedade tem comportamentos de exclusão, é nossa obrigação aqui da casa fazer a discussão, trazer projetos para que a gente possa ir superando ao longo do tempo toda essa questão do preconceito nas mais diferentes situações, seja na questão étnica, racial, seja na questão LGBTI, seja na questão da violência contra as mulheres. Então, essas são pautas abrangentes e que são trazidas pelos diversos posicionamentos ideológicos. Então, é nesse sentido que nós encaminhamos o voto favorável e solicitamos que as vereadoras e vereadores, todas e todos, possam votar favoravelmente ao projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Não há outros inscritos para encaminhar o voto no projeto. Passamos, então, à votação. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem os seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Éder Borges, Ezequias Barros, Leônidas Dias, Osias Moraes, Pierre Petruziello, professora Josete, Sargento Tânia Guerreiro, Sidney Toaldo e Zezinho Sabará. Encerrada a votação, 26 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto com redação para segundo turno. Para a justificativa de voto, vereador João das Cinco Irmãos, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, presidente. Parabenizar Jorge, o Erivelto e o Euler pela aprovação do projeto, pela iniciativa do projeto. É importante a gente sempre estar falando do tema, sim, né? Quanto mais falarmos, mais vai ser avançado nesse tema. Isso é muito importante, assim como outras políticas públicas é importante para a nossa cidade, né? O combate ao racismo também é muito importante. Também, por exemplo, o letramento racial é algo que precisamos, pessoas estarem a par mais disso e saber sobre isso. Porque, como até a professora Jete falou agora há pouco, as pessoas às vezes cometem falas racistas historicamente, infelizmente, é importante a gente estar olhando sobre letramento racial para a gente avançar nesse processo de combate ao racismo. Então, seria isso. Obrigado e parabéns mais uma vez pela aprovação do projeto. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. Está inscrito para justificar o voto o vereador Éder Borges, porém o senhor não votou, o senhor não tem um voto para justificar, não posso lhe conceder a palavra.